Eu sempre quis ganhar um troféu, só que nunca. Menino, eu sonhava estar no pódio, beijar o troféu antes de levantá-lo acima da cabeça, como fazia a maioria dos campeões e campeões de alguma coisa. Mas eu não era suficientemente bom em nada e os anos foram passando e o sonho dos troféus conquistados foram ficando cada vez mais distantes. E também um pouco sem importância, porque conquistas temos muitas diariamente. No 7º ano de aniversário de sobriedade, me lembrei das 4 garrafas de vinho que restaram e que se encontram na minha biblioteca. 4 garrafas de vinho, 2 portuguesas e 2 chilenas. Estão comigo desde 2012 e eu as guardava para beber em alguma ocasião especial. Em 2015, parei de beber e elas ficaram comigo, mais que objetos de decoração. As garrafas em exposição permanente no meu local de trabalho figuram como troféus da minha conquista, da força de dizer o não diariamente ao longo dos meus 7, 8, 9 e agora 10 anos. Ao mesmo tempo, um poderoso dizer sim fez com que eu me sentisse como uma criança para quem a brincadeira tem um frescor e a graça de um eterno renascer de si mesmo. Pois é, 10 anos de sobriedade, 10 anos sem beber nem uma gota de álcool, e isso me deixa muito feliz e por isso que eu quero compartilhar muito brevemente aqui com vocês dessa alegria que é a possibilidade de ter novos encontros na vida, para além daquele que até durante muitos anos na minha vida eu achava que era o maior deles, que era um encontro com o álcool, né? Eu todos os anos escrevo esse textão, faz 9 anos que eu compartilho. Eu escrevi pela primeira vez quando completei 1 ano, né, sem beber, e desde então, todos os anos, 6 de janeiro, eu volto a esse texto, reeditando, relendo, relembrando e acrescentando uma ou outra coisa. Acho que decisivo nesse processo todo, sem dúvidas nenhuma, em algum momento do texto, eu falo que é o amor, né? Eu poderia muito bem construir esse relato dizendo que foi força de vontade, e de fato isso é muito necessário. É uma luta muito grande contra o desejo, contra o vício propriamente dito, né? Exige de nós todo um trabalho intenso, né? Do corpo, da mente, né? Tudo junto, e do nosso convívio social, dos nossos encontros com as pessoas e com os outros seres, com as coisas todas do mundo, não é? Cito isso porque o bar, por exemplo, e outros lugares onde se bebe, é um conjunto de muita coisa e muito afeto, né? Que faz parte da nossa composição quando a gente é um bebedor, uma bebedora. E então é muita coisa que está envolvida nesse processo todo. E eu sempre cito que parte dessa conquista só foi possível por causa do amor que eu tenho a graça, a alegria de conhecer na minha vida, né? De encontrar pessoas incríveis, né? Isso acho que diz respeito àquelas pessoas que estão se compondo consigo, né? Conosco e estão ali ao nosso lado para nos ajudar aí da maneira possível. Então acho que é importantíssimo ressaltar isso, né? Se não fosse os meus amigos, minhas amigas, companheiros, companheiras, talvez essa jornada fosse muito mais difícil. É claro que para dar um passo como esse é preciso o desejo e vontade e força, mas isso não se faz sozinho, né? É sempre necessária essa rede, a qual eu sou muito grato. Eu poderia passar 1 hora aqui citando pessoas incríveis, mas um fato curioso, importante
minha jornada, no dia em que eu decidi que ia parar de beber, de fato, eu estava muito mal, deprimido e sofrendo as consequências disso na minha mente, principalmente. Naquela noite eu resolvi escrever uma carta, né, para 10 pessoas queridas, e contando tudo que estava acontecendo comigo e da minha decisão, e dizendo que eu precisava da ajuda delas. Escrevi, mandei para elas e tive o apoio dessas pessoas queridas todas, né? Sabe que muitos anos antes de eu intensificar a minha experiência com a bebida, né, nos últimos anos que eu bebi muito, e eu digo assim porque eu me lembro do filósofo, o Gilles Deleuze, que eu estudo já há bastante tempo. Eu já tinha assistido ao Abecedário, né, que é uma série de entrevistas que está disponível no YouTube, mas foi por volta desses anos de 2014, 2015, que eu me deparei com uma parte do Abecedário do Deleuze, em que ele fala da bebida, e é ele que diz, né, eu bebi muito, e ele diz que parou de beber quando a bebida começou a atrapalhar ele a fazer aquilo que ele mais gostava, que era filosofar, construir e produzir seus conceitos, né? E eu já gostava muito desse autor. Isso foi decisivo, né, para mim também. Eu vi aquela experiência incrível que, né, foi ele parar, se tornar um abstêmio e parou da noite para o dia, o que causou assim espanto, né, nos seus colegas. E da noite para o dia parou de beber de uma vez. Eu achei aquilo incrível, fantástico. Falei, puta, eu vou fazer isso aí também. Eu quero fazer desse jeito, né? Só que um pouquinho antes de tomar essa decisão, eu resolvi intensificar essa experiência com o álcool e levar ela ao limite, assim. E não foi nada legal. No texto que eu posto todos os anos, eu falo de 2 episódios que foram bem marcantes para mim, né? Um dia em que eu bebi o dia inteiro sozinho numa lanchonete, numa padaria lá no Butantã. Fiquei bebendo, escrevendo, lendo meus livros, e era isso, né? Eu gostava dessa sensação, sentar no bar, onde houvesse bebida, e eu gostava de beber sozinho e escrever, ler, conversar com as pessoas pelas redes sociais, por mensagem, sei lá. E ficava muito tempo no bar, bebendo e fazendo isso. Mas teve um dia em que eu bebi muito também, e acho que era uma das partes mais marcantes. Eu estava na avenida em frente à estação Butantã, acho que era a Vital Brasil, e estava esperando para atravessar a rua, e aquele monte de ônibus passando. Estava no meio do canteiro central, e eu olhando aquilo tudo, aqueles carros passando, e de repente uma espécie de pensamento invasivo. Eu já estava deprimido por uma série de motivos e também por causa da bebida, então era um ciclo vicioso, né? Eu bebia porque estava deprimido, e a bebida me deixava mais deprimido, e eu já não sabia o que levava a quê. E num gesto assim, eu tive um pensamento invasivo, e ainda bem que foi só um pensamento, né? E eu, no canteiro, pensei, eu vou pular no meio dos carros. E aquilo me assustou, assim, de uma maneira que eu sarei na hora, assim, do meu porre. Falei, o que está acontecendo comigo, né? E temi, assim, pela minha própria vida ali naquele momento. E outro episódio horroroso foi um dia que também eu tava era meio-dia, assim, eu fui almoçar,
tava sozinho, fui almoçar num restaurante e pedi uma feijoada. Na época eu ainda comia carne e pedi aquela feijoada enorme e tal, saiu fervendo assim. Eu pedi sei lá, uma cerveja e um copo gigante assim de caipirinha. Aí eu bebi, eu tomei uns goles e de repente me deu um apagão assim, eu dei um lapso assim de memória, de tempo, de tudo, e eu simplesmente apaguei assim, acordado, sem saber onde eu estava. Como eu tinha chegado ali, perdi a noção de tudo e fiquei desesperado, travou, eu não conseguia comer mais nada, apavorado. E que horas são, onde eu tô, o que eu tô fazendo aqui? Isso também era, acho que também devido ao o estresse que eu vivia, né? Na época eu trabalhava em duas escolas, em lados opostos da cidade, fazia doutorado, então minha vida era insana e eu não descansava nunca, assim, dormia, sei lá, 4 horas por noite, às vezes não dormia. Então acho que o corpo chega ali no limite e fala, agora você para, né? E foi um episódio horrível, assim, né? Durou alguns, sei lá, pouco tempo, coisa de 2 minutos, 1 minuto menos talvez, mas foi suficiente para eu pensar, né, depois em tudo que estava se passando e que eu precisava parar. Foi horrível. E também teve um outro episódio que foi muito marcante, assim. Foi o dia em que eu estava no bar, eu pedi uma garrafa de saquê. Nesse bar trabalhava uma aluninha. Ela não trabalhava, na verdade ela ficava lá esperando a hora da mãe dela ir embora, né? Porque a mãe dela sim trabalhava. E eu já tinha tomado uma garrafa de saquê e depois voltei no balcão e pedi outra. Aí a menina ficou olhando pra mim assim, que era, imagina, 15 anos de idade, assim, olhando sério assim pra mim. Eu falei, me dá outra garrafa. Aí ele olhou e se recusou assim a me servir. Disse, professor, vai embora. Vai embora que amanhã cedo, senão amanhã cedo você não consegue chegar na escola. E tem gente que espera a semana inteira para ter aula com você. Acho que era 10 para meia-noite, coisa assim. Eu parei, olhei aqueles olhos, né, aquela cara séria. Lembrei do Deleuze dizendo, né, que bebeu muito até que a bebida começou a atrapalhar a ele fazer aquilo que mais gostava. E então eu comecei a pensar que a bebida estava me impedindo de dar aula, de ter encontro com os meus alunos, minhas alunas, né? Estava destruindo algumas das relações mais importantes que eu construí ao longo da vida, que eu mesmo estava me distanciando de relações alegres com o meu corpo, com a vida. E eu decidi parar, porque eu queria que outros possíveis fossem ainda possíveis na minha vida. E que as pessoas também não sofressem mais por conta das coisas que eu aprontava, das coisas que eram decorrências, né, dessa vida maluca que eu vivia. E já se vão 10 anos, né? E não me arrependo desses 10 anos, porque eu descubro todos os dias o que é ter a força de dizer não. Hoje eu nem preciso mais dizer não, porque é como se a bebida não tivesse existido na minha vida. Então é como se tivesse agora ela se apagado. Mas aí também lembro de novo do Deleuze, né? Dizendo prudência para não espantar os devires, né? O vir a ser, aquilo que
está por vir, sem que a gente consiga alcançá-lo definitivamente, né? Um movimento da própria vida em expansão. Aí eu sempre me lembro dessa frase, né? Prudência para não espantar os devires. Então acho que justamente por eu já não me lembrar mais do que é a bebida e desses afetos e tristes que ela criou na minha vida, é justamente aí que eu tenho que tomar cuidado, assim como todos nós, não é? É mais ou menos como aquelas pessoas que sofrem um acidente de carro e justamente quando estão chegando em casa, porque elas ficam atentas durante todo o percurso e quando chega perto de casa elas relaxam, né? Então, prudência, né? Para não espantar os devires. E é isso. Tudo isso envolve um exercício diário de pensar que a vida exige experimentação constante, tomada de decisões, às vezes dolorosas, exige esses sacrifícios, né, como abrir mão dessa companhia que era o álcool. Beber era bom, eu bebia, não era porque estava triste ou alegre ou para comemorar por qualquer coisa, bebia porque eu gostava de beber. Esse acho que é um dos maiores perigos, né? Tipo assim, eu não precisava de motivo algum. Por que você bebe? Por que isso? Bebia por causa dos efeitos que ela produzia no meu corpo, na minha mente, e porque eu me tornava uma outra pessoa. Mas existem outros modos de a gente diferir ou divergir de nós mesmos, e os encontros aí com as pessoas, os animais, os minerais, as coisas que sequer percebemos estão aí para continuar como elementos assim dessa composição que nós nos tornamos ao longo da vida. Então, a bebida era uma entre tantas outras coisas que me possibilitava algo. E depois disso, muitos outros encontros foram possíveis e novas descobertas, e é muito da hora a gente saber que é possível fazer infinitas coisas sem necessitar de beber. A lista é grande e sempre injusta. Obrigado, Sandra, e me perdoa por todo o sofrimento que eu causei. Obrigado, Ari, Bruno, Adriele, André, Carlos, Mônica, Agnes, Lisandra, Késia, Karen, Celinha, em memória, saudosa Celinha, Aninha, meu pai, minha mãe, minhas irmãs Dri e Manu, Rosana, Maltão, a galera do Catalano, o Ale da biblioteca. Dá vontade de passar a tarde inteira aqui agradecendo a Paula, Rafa, Cíntia, Samuel, Yasmin, Ade, Carol, Laura, Jade, Matheus, Sandra, Gabriel, Carmen, Regina, enfim, a todos aqueles que eu não citei também, que estiveram presentes nessa caminhada. Esqueci do Paulo, que foi comigo no hospital quando eu tive síndrome do pânico uma vez, às 6 horas da manhã. Tanta gente assim que foi importante nesse momento, e certamente todos os anos, nessa data especial, eu me lembro de vocês. Eu só tenho a agradecer a tudo que vocês fizeram por mim, pela paciência, por estarem juntos, e lamento muito mesmo sei lá, às vezes que eu pisei na bola, mas eu tô aqui hoje para comemorar, né, e dizer o quanto vocês são importantes, e tantas outras pessoas que eu poderia citar aqui
também nessa listinha, mas as listas elas são injustas. Meu muito obrigado.